Olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós estamos aqui para mais uma aula de matemática, onde nós vamos aprender sobre valor absoluto e valor relativo. Vocês devem lembrar que nas aulas passadas nós aprendemos sobre classes e ordens, e conhecer as classes e ordens nos ajudam a compreender sobre valor absoluto e valor relativo. Quando eu falo em valor absoluto, eu estou praticamente dizendo assim o nome do algarismo, certo? Nós usamos algarismos de 0 a 9, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E esses algarismos nós usamos para construir os números. Então, o valor absoluto de um número seria o seu nome, vamos dizer dessa forma. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos dois números aqui que a prof construiu. Os dois eu usei os mesmos 5 algarismos para construir, para nós entendermos o valor absoluto e o valor relativo. Então, eu tenho 2.357 e 3.725. Um exemplo do valor absoluto. O 2 aqui no 2.357 eu chamo de 2 quando eu vou completar a tabela. E o 2 aqui no 3.725 eu também chamo de 2 quando eu vou colocá-lo na tabela, porque seria a quantidade, duas dezenas, certo? Então aqui são duas unidades de milhar, então duas dezenas é a quantidade de cada ordem que eu tenho, tá? Então esse é o valor absoluto, é quantas vezes eu vou repetir o número, a quantidade dentro daquela ordem, tá? Então, vão ser 2 e 2. 3 vão ser 3 na centena, 3 na unidade de milhar. Então, nesse aspecto, a gente vai percebendo que o valor absoluto vai ter mesmo a ver com o valor dele de quantidade, de quantas vezes eu vou colocar de 0 a 9, tá bom? E já o valor relativo, ele vai envolver um outro raciocínio. Ele vai ver, você vai ter que observar a posição que ele está dentro do número, o algarismo dentro do número, para você saber o valor daquele algarismo. Por exemplo, o número 7, nós vamos começar agora com o número 7 aqui. O número 7 aqui equivale a 7 unidades, beleza? O número 5 aqui equivale a 50. Beleza? O número 3 representa aqui o valor 300, certo? E o número 2 aqui representa o valor 2.000. Agora, observando esses mesmos números, só que agora aqui na parte de baixo, no número 3.725, nós vamos ver da seguinte maneira. O 5 que aqui valia 50, certo? Aqui ele valia 50. Agora aqui vai valer quanto? 5. Ele deixa de ser 50 e se torna 5. Certo? Aqui, o número 2, que antes aqui representava 2.000, agora aqui vai representar 20. O número 7, que antes era 7 unidades, aqui passa a ser 700. E o número 3, que antes era 300, agora aqui ele representa 3.000. Então, vejam, de acordo com a posição que eles ocuparam dentro da ordem, nós podemos dizer que eles mudaram o seu valor, certo? Então, o que acontece aqui? Nós temos que ver, entender, que esses números, de acordo com a sua posição, eles vão mudar o valor na sua posição em que ocupam, tá? Então, ou seja, o 3, que antes era 300, se tornou 3.000. Então, a prof vai dar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu pegar só mais um materialzinho aqui. E a gente já vai continuar. Então, vamos lá. Vamos dar o exemplo aqui, então. Nós vamos começar construindo aqui, no meu ábaco, ó, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Nós não vamos usar a dezena de milhar, porque é só para vocês entenderem como que é
o valor relativo e o valor absoluto. Então, primeiro vamos pensar aqui no número 2.357. Vamos começar pela unidade, certo? Então, eu vou pegar 7 argolinhas brancas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 argolinhas brancas. Agora, vamos pegar 5 argolinhas verde. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, nós vamos pegar 3 argolinhas amarelas. 1, 2, 3. E 2 azuis. 1, 2. Então, vejam, na unidade de milhar, eu tenho 2 argolinhas. Mas esse 2 argolinhas vale 2? Não, não são 2 unidades simples. São 2 unidades de milhar que têm o valor de 2.000. Aqui eu tenho 3 argolinhas na centena, certo? Significa que vale 3? Não. Aqui o valor dela relativo é de 300, né? Aqui eu tenho 5 argolinhas que estão na dezena. Se elas estão na dezena, elas não valem 5. São 5 argolas, mas o valor relativo dela vai ser 50. E aqui na unidade eu tenho 7 argolinhas brancas que representam 7 unidades, certo? Agora nós vamos inverter. Vamos agora fazer o número 3.725, tá? Então, vamos lá. Nós vamos usar agora primeiro. Eu vou começar agora do contrário. Vou começar da unidade do milhar para daí ir para trás. Veja, antes as 3 argolinhas amarelas estavam aqui na centena. Agora elas vão passar para a unidade de milhar, ó. 1, 2, 3. Opa, prof, mas são 3 também. Mas qual que é a diferença? A posição em que ele está. Antes aqui na centena valia 300. Agora, aqui na unidade de milhar, ele vai valer 3.000. Agora, vamos para o próximo número, que vai ser o 7. Vamos lá para as 7 argolinhas brancas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prof, mas é 7, igual estava aqui na unidade. Sim, são as mesmas 7 argolinhas. Por isso que a prof usou as mesmas cores, para vocês entenderem. Só que elas mudaram de posição. Antes, ela era unidade, mas agora ela é centena. Então, ela vale agora 700. Não deixou de ser 7 argolinhas, que é o valor absoluto, mas agora mudou para 700, que é o seu valor relativo, que é a posição em que ele está agora nesse número. Próximo número é o 2. Vou pegar aqui as 2 argolinhas azuis e 1, 2. Opa, eu tenho 2 argolinhas aqui, mas essas 2 argolinhas não estavam aqui? Sim, estavam. Não deixam de ser 2, continuam sendo 2 argolas. Porém, agora deixaram de ser da unidade milhar e foram para a dezena. Então, agora, em vez de ser 2.000, como ela era antes, agora ela vale 20, certo? E, por último, as 5 argolinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, antes o 5 ocupava a posição da dezena. Estava aqui, aonde está o 2, certo? E ele valia 50, porque ele estava aqui na dezena, certo? Agora ele está na unidade. Então, agora sim ele vai ser 5, como as 5 argolinhas que tem aqui. Então, ou seja, o valor absoluto seria a quantidade de argolas que eu coloco dentro de um ábaco, vamos pensar assim. E o valor relativo é de acordo com a posição que ele ocupa dentro desse número, certo? Então, aqui antes era o 2, agora é o 3. Então, o 3 passou a ser 3.000, deixou de ser 300. Aqui antes era o 3, que agora não é mais aqui. Ele foi para a unidade milhar. E agora aqui está o 7, que antes era unidade, e agora aqui a centena vale 700. O 2, que antes era unidade milhar, estando agora na dezena, ele vale 20. E o 5, que antes era dezena, agora está na unidade, vale 5 mesmo. Certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Nós vamos agora para o nosso livro, tá? Vocês vão realizar
as atividades que aqui estão, de acordo com o que a prof vai colocar ali embaixo para vocês. E vocês vão entender a questão do valor absoluto quando a gente fala do nome do algarismo. Vou dar um exemplo que tem aqui no livro. Por exemplo, quando eu falo assim, olha, eu vou ligar lá para a escola. O número da escola é 3084-9494, certo? 3084-9494. O que acontece aí? Eles não têm um valor relativo, eles só têm o valor absoluto. Porque não importa a ordem que eu coloco, ele não formou um número de 3.084 ou 308.000 e lá vai. Não, eles formam simplesmente o valor absoluto. Agora sim, se eu falar que na Escola Adventista do Afonso Pena tem em torno de 760 alunos, aí sim eu vou estar colocando o valor para esse algarismo, certo? O 700 é representado pelo 7, o 60 pelo 6, e eu não vou precisar colocar nenhum número na unidade, que vai ser o 0 mesmo, que vai estar representando a unidade, certo? Lembre-se, qualquer dúvida, entre em contato com a prof, não tenha medo, não tenha vergonha. Um beijo.